Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Um abraço fraterno a todos que nos acompanham. Fica aqui a minha gratidão por estarem conosco nesta noite de reflexões e aprendizado. Hoje, vamos tratar da questão 121 de O Livro dos Espíritos, que está na parte 2ª do Mundo Espírita, O Mundo dos Espíritos, capítulo 1 dos Espíritos, e o assunto ainda é a progressão dos espíritos, assunto que vem sendo já tratado há algumas segunda-feiras, né? Na questão 121, Allan Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos codificadores: por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? E os espíritos respondem: não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Então, aqui a gente já vem, estudando, e lá na questão 115, há algumas segundas atrás, já nos foi ensinado que todos nós, enquanto espíritos eternos, fomos criados por Deus simples e ignorantes. Iniciamos nossa trajetória de aprendizado para conquistarmos a nossa felicidade, que todos um dia irão conquistar. Todos da mesma forma, simples e ignorantes. Isso a gente já estudou e já ficamos sabendo há algumas semanas atrás. Para que a gente possa evoluir, crescer, para que a gente possa ter os méritos dessa conquista, dessa evolução, Deus nos deu o livre-arbítrio, ou seja, a possibilidade de escolher o próprio caminho, o caminho da nossa conduta, de como direcionar o nosso aprendizado, nosso crescimento. É o livre-arbítrio que nos leva a caminhos diferentes, pelas escolhas que fazemos, e é inevitável que alguns escolham melhor que outros. Cada um faz a sua escolha. E nesses caminhos diferentes, que a gente vai tomando, é inevitável que uns sigam os caminhos do bem e outros acabam, muitas vezes, desviando sua trajetória para o caminho do mal. Por isso mesmo, Jesus nos ensinou sobre a porta larga e a porta estreita, e cujo ensinamento está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículos 13 e 14, da seguinte forma: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Também foi Jesus que afirmou: das ovelhas de meu Pai, nenhuma se perderá. Então, daí a gente conclui, que ainda que nós nos equivoquemos nas escolhas, ainda que trilhemos nossas vidas por caminhos tortuosos, pelo caminho do mal, da porta larga de que nos fala Jesus, nós haveremos de lá na frente, num determinado momento,
retornar ao caminho do bem, ao caminho da redenção, porque todos nós iremos crescer e estar juntos do Pai algum dia, usufruindo dessa felicidade. Mas nós precisamos lembrar que existe uma lei de causa e efeito. E em razão dessa lei, haveremos nesse caminho que escolhermos, né? Nós vamos colher o que nós plantarmos. Se fizermos o bem para o próximo, auxiliando, colaborando, entendendo, valorizando a vida, valorizando o bem, mais depressa chegaremos ao nosso objetivo, que é estar ao lado do Pai. E mesmo que escolhamos entrar pela porta larga, uma hora iremos buscar o caminho da redenção para nos tornarmos espíritos melhores, seja nesta encarnação ou em encarnações vindouras. E como espíritos eternos que somos, algum dia todos nós haveremos de chegar ao Pai. No livro Filosofia Espírita, volume 3, na questão 121, comentada, né? Capítulo 1, Caminhos dos Espíritos, Miramês, né? O Espírito Miramês nos ensina o seguinte: verdadeiramente fomos criados simples e ignorantes. Contudo, as qualidades espirituais perfeitas estavam vibrando e vibram ainda em nós, esperando o momento de desabrochar para a libertação definitiva. Aquele que trilha caminhos incompatíveis com o bem, o faz somente pela ignorância, e desde quando conhece a verdade, se liberta do que chamamos de erro. Quando o espírito recebe por misericórdia de Deus o livre-arbítrio, juntamente com ele recebe também a inteligência, para escolher os caminhos que lhe agradam, roteiros esses que lhe trazem felicidade, e as nossas tendências comprovam as diferenças entre nós. Quem conhece o amor jamais envereda pelas trevas do ódio. Portanto, quem permanece odiando, vingando, caluniando, mentindo, perseguindo semelhantes, é por desconhecer os efeitos do verdadeiro amor, sendo ainda comandado pelo modo em que foi criado, dentro da simplicidade, mas pela força da ignorância. Os caminhos dos espíritos são diversos, mas em todos eles se irradia justiça. E se todos foram feitos iguais, por que a liberdade irá modificá-los nas atitudes? Os que não desejam mais errar, o fazem por experiências que colheram nas ilusões, e os que permanecem de encontro às leis espirituais é por faltar-lhes tempo na escola da educação. Espírito algum já nasceu das mãos do nosso Criador, sábio e desperto. Nós todos recebemos o mesmo carinho, a mesma proteção, dentro da mesma justiça. Os anjos e os espíritos mais elevados, dos quais temos notícias, também passaram por diversos problemas, caindo e se levantando no grande aprendizado universal. Não chegaram à escala em que se encontram por simples atitudes ou por quererem ser bons.
sofreram na pele as agressões da própria vida para o devido despertamento das suas qualidades. Alma alguma cresce sem o guante da dor, sem o sacrifício de si mesma e sem variados problemas que se transmutam em qualidades espirituais. Todos passamos pelos testemunhos necessários ao nosso adiantamento espiritual. O que é bom hoje não foi bom ontem, e o que é ruim hoje, amanhã será bom. Ninguém foge desta lei que nos ampara a todos. Se somente a ignorância gera o erro, quando esta cessar, desaparecerá a predisposição para errar, e o bem dominará a alma pela força do amor. Precisamos meditar mais e estudar com mais interesse, de aprender no clima da oração. Então, essas palavras de Miramês nos esclarecem. Amor, né? Importantíssimo. A força do amor, né? Para a gente poder conseguir dominar as nossas más tendências. Quando a gente desenvolver essa força do amor em nós, estaremos melhores, com certeza. E Miramês ainda nos alerta. Nós precisamos meditar mais, estudar com mais interesse, de aprender realmente no clima da oração, porque é a oração que nos equilibra, que nos coloca em sintonia com aqueles espíritos que nos auxiliam nessa caminhada. Que Jesus nos abençoe e ilumine nossos corações. Boa noite.